Agora vamos falar de um ponto importante, né? Acesso à justiça. Vou retomar a minha concentração aqui. Seguinte, dentro ainda do Estatuto da Pessoa com Deficiência, um dos pontos dessa segunda parte do Estatuto, por assim dizer, que é importante para fins da nossa prova, é este: acesso à justiça. E claro, se nós estamos falando de concursos, né, principalmente dos concursos na área de tribunais, estamos falando da Resolução 230/2016 do CNJ, que é voltada para tribunais, esse aspecto ganha relevância e esse aspecto tem sido observado pelos examinadores e o resultado é que nós temos questões de prova cobrando. Por quê? Porque nós vamos falar sobre a eliminação de barreiras que nós temos para a pessoa com deficiência, para que ela possa ingressar, para que ela possa demandar, para que ela possa, inclusive, trabalhar perante o Poder Judiciário. O acesso à justiça aqui, ele se volta para a criação de alguns padrões e de algumas normas que visam a eliminar as barreiras para que a pessoa com deficiência tenha, em igualdade de condições, no seu sentido material, ao Poder Judiciário. Legal? E aqui, pessoal, nós temos que começar a nossa análise pelo artigo 79. Né? Pelo artigo 79. E nós vamos começar com a leitura do dispositivo pelo caput. Vejam só. O poder público deve assegurar o acesso da pessoa com deficiência à justiça, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, garantindo sempre que requeridos adaptações e recursos de tecnologia assistiva. Vejam só. Nós vamos criar aqui, pessoal, né? Nós vamos criar aqui instrumentos para que a pessoa, por exemplo, possa ter acesso ao processo. Seja ele físico, seja ele eletrônico, nós temos que criar instrumentos que permitam à pessoa com deficiência saber do que está ocorrendo no processo, principalmente se ela for parte. Ou se ela for contratada como perito para atuar no processo, nada impede. Ou se ela for um membro do Ministério Público, membro da Defensoria, um juiz, um auxiliar da Justiça que vai fazer uma intimação. Nós temos que adaptar e criar recursos de tecnologia assistiva para que haja o acesso pleno, acesso à justiça nesse ponto. Vejam só o parágrafo 1º. A fim de garantir a atuação da pessoa com deficiência em todo o processo judicial, o poder público deve capacitar membros e servidores que atuam perante o Poder Judiciário, perante o Ministério Público, nas defensorias, nos órgãos de segurança pública, no sistema penitenciário, quanto ao direito das pessoas com deficiência. E vejam, pessoal, quando você está aqui comigo estudando e vai fazer um concurso de TRE, um concurso de TJ, um concurso de TRF, um concurso de TRT, em que esse conteúdo está sendo cobrado, já há uma capacitação prévia. Por quê? Porque o camarada que vai ingressar lá, ele vai acertar as questões, vai ter estudado esse conteúdo e ele já vai ter uma noção, ainda que não aprofundada, sobre essas normas. Às vezes muito mais aprofundada, porque o concurso exige, tem um nível de exigência bastante grande. Daí depois, quando ele ingressa no cargo, se tiver um curso de formação, se tiver uma fase de adaptação, ele vai ali também, ser formado, capacitado especificamente para dar um correto atendimento à pessoa com deficiência. Na tela, novamente, vejamos. Devem ser assegurados à pessoa com deficiência submetida, né, à medida restritiva de liberdade, ou seja, ao deficiente que esteja preso, todos os direitos e garantia a que fazem jus os apenados sem deficiência, garantida a acessibilidade. Legal? Portanto, fique atento em relação a esse ponto aqui. Legal? E por fim, pessoal, a Defensoria e o MP tomarão as medidas necessárias à garantia dos direitos previstos nesta lei. É isso que nós temos, portanto, pessoal, no primeiro dispositivo. Mas mais importante do que você conhecer o artigo 79 é você estudar comigo, pessoal, a parte aqui que nós vamos começar a desenvolver de forma esquematizada a partir de agora. O artigo 84 e seguintes,
do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Qual que é a ideia aqui, pessoal? Nós temos, né, e isso é importante, o reconhecimento da igualdade perante a lei. Quando eu falo que nós reconhecemos a igualdade da pessoa com deficiência dentro do tema acesso à justiça, eu estou dizendo que a pessoa com deficiência tem capacidade para estar em juízo. Ela tem, naturalmente, pelo nascimento, capacidade de ser parte. Uma criança tem capacidade de ser parte? Tem capacidade. Ela pode entrar com uma ação, ela pode ser demandada numa ação judicial. Claro, ela precisa de um representante, porque ela é uma criança. E aí nós temos essa representação para suprir a capacidade de estar em juízo. Eu, maior de idade, no pleno gozo dos meus direitos, eu tenho capacidade de ser parte e tenho capacidade de estar em juízo. Eu posso ir a juízo, demandar em juízo, sozinho. Não preciso de representante, não preciso de assistente, não preciso de curador. Claro, se eu não tiver, por exemplo, eu não tenho minha OAB, eu sou aprovado na OAB, mas eu não retirei minha OAB porque eu sou professor e acabo não a utilizando. Aí, se eu precisar entrar com uma ação, eu tenho que contratar um advogado que vai me conferir capacidade postulatória. A pessoa com deficiência observa essa mesma regra. A partir do seu nascimento, ainda que seja uma pessoa com deficiência, ela tem capacidade para ser parte. Ela pode demandar, pode ser demandada. Só que a capacidade de estar em juízo também é assegurada a ela a priori. Ela também poderá se dirigir sozinha ao Poder Judiciário em igualdade de condições, por isso reconhecimento da igualdade perante a lei, no Poder Judiciário. E o Poder Judiciário deve criar meios para que possa recebê-la lá. Só que o que acontece, pessoal? Nós vamos ter situações específicas que fogem à regra em que essa pessoa com deficiência, ela não tem condições de dar conta do processo sozinha. Ela não vai poder exercer os seus direitos sem necessidade de um auxílio. E por conta disso, nós temos a possibilidade de uma restrição tópica da sua capacidade. Logo, se ela tem capacidade para estar em juízo, ela exercerá os seus direitos em igualdade de condições com as demais pessoas. A restrição da capacidade vai se dar por intermédio do quê? Da curatela, da qual nós vamos tratar agora, da qual nós vamos analisar a partir desse momento. Ela tem a curatela. E como que se dá aqui a questão da curatela? A curatela é considerada o quê? Ela é considerada uma medida exprotetiva, uma medida protetiva extraordinária. Ela será proporcional às necessidades e às circunstâncias do caso concreto. Ela será proporcional às necessidades e circunstâncias do caso concreto. Ela durará o menor tempo possível. Ela durará o menor tempo possível. E nós temos a necessidade de prestação de contas. Nós temos a necessidade de prestação de contas. Certo, pessoal? Então vejam aqui comigo que eu coloquei algumas linhas gerais a respeito da curatela. Então, como que vai funcionar aqui? A pessoa com deficiência, ela tem plena capacidade para estar em juízo.
Topicamente, a depender da situação, e isso deve ser constatado faticamente num processo, se ela não conseguir participar adequadamente, o juiz irá admitir a curatela. E essa curatela será admitida como? Na tela comigo novamente. Ela será admitida como uma medida protetiva, proporcional às necessidades e à circunstância do caso concreto, vai durar o menor tempo possível e o curador deve prestar contas por intermédio de um balanço enviado ao juiz anualmente. Vejam, é possível, portanto, que uma pessoa com deficiência tenha a sua capacidade para estar em juízo integrada com um terceiro, pelo terceiro? Sim. É possível que ela não tenha condições, na prática, de exercer os seus direitos, não tenha condições, não tenha capacidade para atuar no processo? Sim, é possível que ela tenha, certo? Se ela não tiver, nós adotamos a curadoria. Portanto, fiquem atentos quanto a isso. É possível, portanto, que nós tenhamos a utilização da curadoria. Legal, pessoal? Algumas informaçõezinhas extras aqui sobre a curatela, né? Ela somente vai, né? Ela somente atende a atos de natureza negocial. Apenas a atos de natureza negocial e patrimonial. Apenas a atos de natureza negocial e patrimonial. Ela não atinge, né? Não atinge. E aqui, atenção, a curadoria não pode ser destinada para tratar do direito ao corpo, ela não poderá ser utilizada para tratar sobre questões atinentes à sexualidade, ela não poderá ser utilizada para tratar sobre matrimônio, ela não poderá ser utilizada para tratar sobre a privacidade, ela não poderá ser utilizada para se referir a questões, por exemplo, né, sobre educação, ela não poderá ser utilizada para tratar sobre o direito à saúde, ela não poderá ser utilizada para tratar sobre o trabalho, e você não pode nomear uma pessoa para um curador para votar, certo? Vejam, pessoal, se destina apenas a atos de natureza negocial e patrimonial. E não obstante isso, pessoal, não obstante isso, prestem atenção aqui comigo, ela será uma medida protetiva, ela é proporcional à luz do caso concreto, ela deve durar o menor tempo possível e nós devemos ter a contrapartida pela prestação de contas. Portanto, em relação à curadoria, é isso. Volta na tela, dá mais uma olhadinha. Eu trouxe aqui, de novo, volta na tela, dê uma olhada em relação a esse ponto. É isso que nós temos, portanto, em relação à curadoria. Veja, a curadoria é uma das formas de restrição da capacidade. A outra forma que nós vamos falar daqui a pouco é a tomada de decisão. São, portanto, decisão apoiada. São, portanto, duas das formas que nós temos, né? Duas das formas que nós temos para a restrição da capacidade. A premissa é a igualdade e a curadoria se põe neste caso aqui. Legal, pessoal?